Olá, muito bom dia. Hoje no TPM nós vamos falar sobre as metas e ainda saiba qual franja que combina com o seu tipo de rosto. Tudo isso e muito mais no nosso Tudo pra Mulher dessa segunda-feira. Começa agora. E a gente inicia essa semana falando sobre metas. Está aqui ao meu lado o meu xará, o coach Cláudio Rodrigues. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Cláudio. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, né? É importante que eu estabeleça metas na minha vida, né? Para eu ter um futuro melhor. Exatamente. Aquela máxima da música do Zeca Pagodinho, onde diz, deixa a vida me levar, ela não funciona quando você realmente quando você tem um objetivo, uma meta estabelecida. É super importante nós estabelecermos metas para que nós possamos saber os passos que precisamos dar para chegar no nosso objetivo. Senão, nós teremos uma vida e as circunstâncias da vida vão nos levar para algumas situações onde nós não desejamos e nós não queremos. Então, é super importante nós termos essas metas estabelecidas. Sim. E como eu estabeleço metas, né? Como eu organizo a minha vida? Eu preciso sentar, Cláudio, num momento e traçar planos, por exemplo, meta para o meu plano, meu campo profissional, meta familiar, por exemplo, né? Exatamente. Estabelecer campos, assim? Exatamente. Existe uma ferramenta chamada Roda da Vida, onde você faz uma avaliação de toda a sua vida, como que está nesse momento, na área profissional, na área financeira, pessoal, familiar. E é muito importante, ao estabelecer as suas metas, você ter isso de uma forma sistêmica e que nós chamamos no coaching de ecológica. Porque se a sua meta não for sistêmica ou ecológica, alguma coisa vai dar errado no caminho, durante o processo, e você vai se frustrar e vai acabar não estabelecendo outras metas. Como assim sistêmica, por exemplo? Tem que ser uma meta, por exemplo, um sonho, né? Depois eu vou te perguntar essa diferença entre sonho e meta. Mas algo que vá acontecer, né? Por exemplo, eu não posso sonhar com algo que seja impossível, estabelecer uma meta impossível. Por isso é muito importante, ao estabelecer sua meta, que você seja específica, né? Que você coloque no papel exatamente o que você quer. Porque isso tem um poder... Pode falar. Vamos exemplificar para o pessoal que está em casa, né? Poxa, minha vida não está como eu quero, e acho que a maioria das pessoas sempre querem algo a mais. Tu falaste aí da situação financeira, né? Isso. Eu aposto que o pessoal que está em casa, e com certeza muita gente diz, não, eu não ganho o que eu realmente acho que eu deveria ganhar. Né? O que o pessoal faz? Senta e faz o quê, Cláudio? O que acontece? Muitas pessoas se encontram nessa situação porque elas focam muito no passado. O passado ele é importante, porque você está aqui hoje, você existe hoje, tem uma história por causa dele. Mas nós precisamos focar no presente e no futuro. E as pessoas elas se prendem muito no passado. Tem até uma metáfora da Bíblia que diz que onde as pessoas de uma determinada cidade, se elas olhassem para trás, elas virariam estátuas de sal. E muitas pessoas, elas acabam se transformando em estátuas de sal, porque elas dão muito mais foco nos problemas, nas coisas que já aconteceram no passado, do que no presente, no futuro e naquilo que elas querem realizar. Quando eu estabeleço metas, eu preciso pensar positivamente. Tu falaste aí que muitas pessoas se prendem ao passado e com certeza se prendem aos problemas do passado. Exatamente. Né? Uma vez eu ouvi dizer que para ter sucesso a gente tem que sempre focar no que é bom, olhar as pessoas pelo lado bom, pensar positivo. Sempre ver o melhor do meu dia, né? Meu dia não foi bom nesse sentido, mas eu vou frisar naquilo que ele foi bom. Isso é muito importante que você falou, Cláudia. O primeiro passo para ter uma meta bem estabelecida é pensar positivo. E quando eu digo pensar positivo, eu não digo assim, fechar os olhos e pensar, não tem praga no jardim, não tem praga no jardim, e o jardim está cheio de praga. Na verdade, é você pensar de uma forma positiva e agir com relação a isso. Porque o nosso cérebro e nós não somos programados para pensar no negativo. Quem tem criança em casa sabe como funciona. Quando você pede para o seu filho não coloca o dedo na tomada, o que ele faz? Ele vai e coloca o dedo na tomada. Então, as pessoas... Tu não pode fazer isso para mim? As pessoas colocam não sempre, né? Sempre colocam não, exatamente. E as pessoas, às vezes, que querem perder peso, elas costumam dizer assim, eu quero emagrecer, eu quero perder tantos quilos. E, na maioria das vezes, ela não consegue, sabe por quê? Porque o sistema dela, o DNA dela, o seu cérebro, não está programado para perder algo.
Então, o correto seria, ao invés de dizer eu quero perder tantos quilos, eu quero emagrecer, é dizer assim, eu quero chegar no meu peso ideal. Qual que é o meu peso ideal? Tantos quilos. E quando você pensa dessa forma, desse jeito, é muito mais fácil e muito mais provável que você vai atingir o seu objetivo, sua meta. Com certeza. Eu pedi para o pessoal que está em casa, que queira participar aqui da minha conversa com o Cláudio Rodrigues, que mande aí mensagem SMS para a gente. A Sá Herzog está hoje aqui no estúdio, vai passar os contatos para vocês, né, Sá? Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Então, você que quer participar do nosso programa mandando sugestões de pauta, perguntas para os nossos convidados, manda SMS para o número 9282-3806. 9282-3806. Participe também pelo Facebook, facebook.com/programa Tudo para a Mulher. Tem o nosso Twitter, que é o twitter.com/tpm_ubratv. Participe! Isso aí, bacana. Obrigada pela participação. Cláudio, tu falaste aí que eu preciso sentar e estabelecer as metas, né, em vários campos da minha vida, né, o que eu quero a longo prazo e a curto prazo também, eu preciso definir isso, né, por exemplo, né, eu quero ter muito sucesso na minha carreira, ou eu quero ter uma super casa, mas eu preciso ter esse tempo, definir o que é a longo e o que é a médio e curto prazo. A sua pergunta e a sua observação ela foi precisa porque o primeiro passo para estabelecer metas é, como você falou, pensar de forma positiva, Cláudia. Nós temos que pensar no que nós queremos e não naquilo que nós não queremos. E o segundo passo é sermos específicos ao estabelecermos as nossas metas. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo para você. Em 1959, Harvard fez uma pesquisa com os seus alunos que estavam se formando naquele ano e eles fizeram algumas perguntas. Dentre essas perguntas, algumas eram: quais de vocês têm algumas metas ou têm metas e objetivos para traçar? A grande maioria disse: eu tenho metas, eu tenho objetivos. E depois fizeram uma outra pergunta: e quantos de vocês têm uma meta por escrito, uma meta específica? Somente 3% das pessoas disseram que tinham suas metas por escrito, de uma forma clara e objetiva. Passaram-se 20 anos, chamaram novamente esses alunos para fazer algumas perguntas e uma pesquisa, e foi constatado que aqueles 3% que haviam dito que tinham metas por escrito, que tinham suas metas bem específicas, financeiramente elas valiam mais de 10 vezes do que os 97%. Então, para você ver o poder de nós pegarmos as nossas metas, passarmos para o papel e colocarmos exatamente aquilo que nós queremos. Seja uma meta de curto ou longo prazo, precisamos escrever. Falaste aí que a gente precisa escrever, né? Mas muitas pessoas escrevem e colocam na gaveta ali, esquecem da meta, surgem outras oportunidades na vida, a pessoa acaba né? Eu queria isso, mas se surgiu isso, eu vou para esse caminho. Né? Por exemplo, em relação a trabalho, muitas pessoas falam assim, né, Cláudio? Eu trabalho nisso porque eu ganho bem, né? Ou seja, o foco é o dinheiro e o gostar do que se faz fica em segundo plano, né? E a pessoa que ela vai pelo dinheiro, geralmente ela vai para o caminho que aparecer. O caminho que aparecer. É mais ou menos por aí. Eu preciso, por exemplo, definir a minha meta, escrever e ter esse papel ao meu alcance para que eu possa sempre me lembrar de que é isso que eu desejo.